É diferente, é um crescimento muito grande. Então é um outro patamar de vida, uma vida muito mais espiritual. Você pode viver na Terra a vida inteira sem ser batizado do Espírito Santo? Pode, mas você estará perdendo uma vida muito superior. Uma visão muito superior do que você tem. Você poderia, você ganhou muitas almas, ganhou 10 milhões de almas. Se você tivesse sido batizado do Espírito Santo, você poderia ter ganhado 200 milhões de almas, ou muito mais, 2 bilhões de almas. Veja só, é muito diferente. Então é um crescimento muito grande, um crescimento espiritual. Então é importante o batismo. Então quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe esse poder, essa capacitação, é um revestimento de poder para você ganhar almas. O objetivo de Deus é o quê? Ganhar almas. Então, agora você é batizado no Espírito Santo, você vai pregar com intrepidez, com coragem, você vai ter uma maior facilidade no reino espiritual de pregar, de vencer os demônios, de expulsar esses demônios, de fazer uma grande obra para Deus. E além disso, agora você vai buscar o quê? Vai buscar os dons espirituais, que já são o quê? Outras capacitações para que você ganhe muitas almas. Veja que os discípulos no início da igreja oravam pedindo a Deus. Eles oravam e diziam, nós queremos mais sinais, prodígios e maravilhas, mais poder. Por quê? Porque eles viam que quando os sinais aconteciam, muitas almas se convertiam. Então o primeiro grande sinal da igreja foi o quê? O batismo no Espírito Santo. Então todos falando em língua, eram mais ou menos 120 pessoas, um barulho muito grande, muita gente, era a primeira vez, imagine. Tinha gente ali bêbado mesmo, cheio do Espírito Santo, bêbado de unção, de poder de Deus. Alguns rolavam para o chão, uns gritavam, uns pulavam, uns falavam baixinho. Cada um reage de uma maneira quando recebe o Espírito Santo, quando recebe esse poder, quando recebe o batismo do Espírito Santo. É como colocar um monte de gente com uma mãozinha lá, uns 2 dedos na tomada de energia. Cada um reage de uma maneira. Um grita, outro pula, um cai no chão, né? Um desmaia, um chora. Então, cada um reage de uma maneira. Então recebe um poder de Deus naquela hora. É uma capacitação para pregar o Evangelho e ganhar muitas almas. Então os discípulos receberam esse poder e começaram então a falar em línguas. Quando a gente fala assim, fala em línguas, não quer dizer que cada um falava várias línguas. Quando você é batizado do Espírito Santo, quando cada um de nós é batizado do Espírito Santo, nós falamos um tipo de língua só. É uma língua desconhecida para nós e desconhecida para quem está ouvindo. É uma língua para falar com Deus, só Deus entende. Tem uma linguagem que em 1 Coríntios 14 diz o quê? É uma linguagem de oração. Você vai orar em língua todo dia, nessa língua que você recebeu. Você não vai falar várias línguas, você foi batizado numa língua só. Então a gente fala assim, falar em línguas, aí você pensa que falar em línguas quer dizer que você vai falar em várias línguas. Não, você fala em um tipo de língua quando você é batizado no Espírito Santo. Essa língua, todo dia você deve orar em língua, nessa língua aí. É uma língua espiritual. A tradução nossa diz assim, línguas estranhas. Estranha por quê? Porque a pessoa que está ouvindo não entende, né? Não é porque é uma coisa feia, esquisita, que vai prejudicar alguém, nada disso. É uma língua espiritual. Só Deus entende. O diabo também não entende. Ninguém entende. Só Deus entende. Então, o que Paulo diz? Se você orar nessa língua, você vai ser edificado. Paulo diz que quem ora nessa língua, ora bem. Paulo diz bem claro, olha, ninguém entende. Deus entende. Você está falando diretamente com Deus. É importante falar nessa língua, é importante orar nessa língua, você vai ser edificado, fortalecido. É importantíssimo isso. Então leia 1 Coríntios 14 para você entender sobre falar em língua. Agora cuidado para não confundir. Agora quando falamos em dom do Espírito Santo, uma capacitação além do batismo do Espírito Santo, então o dom do Espírito Santo, aí tem um dom chamado dom de variedade de línguas ou dom de línguas. Aí, quando alguém recebe, não são todos, são pouquíssimos crentes que recebem esse dom. Todo crente pode ser batizado no Espírito Santo? Pode.
Todo crente, ao ser batizado no Espírito Santo, fala em língua? Fala. É um tipo de língua, uma língua só que ele recebe. Agora, quando ele recebe o dom do Espírito Santo, que às vezes você fala, Pedro disse assim, no dia de Pentecostes, então você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus e você receberá o dom do Espírito Santo. Aí ele está dizendo que você recebe o quê? O batismo do Espírito Santo. Com a possibilidade, depois do batismo, de receber um dom também. Tem gente que recebe, no mesmo dia que recebe o batismo do Espírito Santo, já recebe também um dom do Espírito Santo. Então ele pode receber o dom de profecia, por isso que alguns falam em língua e profetizam, né? Às vezes você pode receber o batismo do Espírito Santo e receber um dom, palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Já vi muita gente receber dom na hora que é batizado do Espírito Santo. Então os apóstolos no dia do Pentecostes receberam essa língua do batismo e quando ajuntaram as pessoas ouvindo aquele barulho, vieram ali gente de todas as nações em volta de Israel, vieram para ouvir, as pessoas viam o barulho e vinham ouvir o que está acontecendo aí. Então quando eles chegavam, ouviam os discípulos, todos ali reunidos, cerca de 120 pessoas, falando em línguas. Então todos estavam falando, cada um falando uma língua. Mas quando chegaram as pessoas ali, o que aconteceu? Os apóstolos receberam um dom chamado dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. E quando a pessoa recebe esse dom, a pessoa é capacitada sobrenaturalmente a falar numa língua que ele não entende, mas que outra pessoa ouvindo vai entender. Então, por exemplo, eu não sei falar nada em alemão, então eu posso estar pregando de repente ou falando em língua, na língua de oração, e eu receber o dom de línguas, aí eu de repente começar a falar também, além da língua de origem que eu recebi, a língua de oração, eu começar a falar também em alemão. E a pessoa que está passando às vezes no alemão, ouve claramente na sua língua a pregação do Evangelho, uma mensagem de Deus para ele, na língua de origem dele. E eu estou falando alemão, mas não sei nada, não entendi nada, só sei que eu falei em língua. E eu posso, prestando atenção, entender que eu falei um tipo de língua diferente daquela que eu oro todo dia nela. Então, eu não entendi, mas a pessoa entendeu o que eu estava falando. Então, é a manifestação de um dom do Espírito Santo chamado dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. Então, é uma língua que eu vou falar diferente da língua que eu recebi no dia do batismo do Espírito Santo. Então, entenda isso, por favor. Também eu posso estar pregando e não falar numa língua conhecida de ninguém, e uma pessoa que está ouvindo entender o que eu estou falando. Então eu estou falando uma língua que uma pessoa pode entender e ninguém mais entender. E não é uma língua compreendida, não é uma língua de um país. É uma língua diferente, que está contida nesse dom de línguas também. Pode também eu falar numa língua, que é uma língua especial, uma língua para ser interpretada. Então, eu falo nessa língua, as pessoas que estão ouvindo ali, de repente, no meio de uma dessas pessoas, o Espírito Santo vai dar um dom para aquela pessoa, chamado dom de interpretação de línguas. Então, eu falo em língua, não entendi nada do que eu falei, mas aquela pessoa entendeu corretamente, e a pessoa então vai se levantar dentre as outras pessoas e vai dizer, olha, eu estou entendendo o que está sendo dito. Então Deus está falando assim, assim, assim. Ela vai ter uma interpretação do que eu estou falando em língua e vai falar para todos isso. E Paulo diz, se você tem um dom de falar nesse tipo de língua que você fala e outra pessoa entende, interpreta, ore a Deus e peça para que você mesmo, ao falar nessa língua, você mesmo receba o dom de interpretar essa língua. Então, às vezes eu posso estar falando uma língua e eu recebo a interpretação daquilo que eu falei nessa língua. E eu transmito imediatamente após a língua que eu falei, eu recebo a interpretação e já passo. Às vezes a pessoa nem percebe que
que você fez isso. Você falou em língua e já transmitiu a interpretação imediatamente após falar naquela linguagem. Também existe um outro tipo de língua, que é uma linguagem de intercessão, que está em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um tipo de linguagem que não sai aí palavras inteligíveis ou compreendidas, mas sai como se fossem gemidos do Espírito Santo. É uma oração de intercessão que você está fazendo, que você se coloca no lugar das pessoas, sente as dores da pessoa, a situação das pessoas ou de um país, né? Então veja só, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Então, ele orava tão intensamente que sentia dores, né? Ele se sentia no lugar daquelas pessoas. Então o Espírito Santo usava nessa oração de intercessão. Então, no dom de línguas, podemos falar vários tipos de línguas. Nós vimos aí, uma linguagem que é de oração, nós não entendemos, só Deus entende, é a língua que todo crente é batizado no Espírito Santo. Então é um tipo de língua. Outro tipo de língua, uma linguagem que nós falamos na linguagem de um estrangeiro, então de uma pessoa que é de outra nação, fala outro tipo de língua. Nós não sabemos falar esse tipo de língua, mas nós falamos e aquela pessoa entende. Então é outro tipo de língua. Nós podemos falar também numa língua que a pessoa entende, ninguém entende, não é uma língua de país nenhum. Também podemos falar numa língua que é uma linguagem de oração, de intercessão. E também podemos falar nessa língua que é para ser interpretada por alguém, para passar para os outros que estão em volta, que é uma linguagem especial para ser interpretada. Olha, só aí nós falamos já 5 tipos de línguas diferentes, né? Então é o dom de línguas, mas não são todos os crentes que recebem o dom de línguas, tá? Batizado no Espírito Santo, todos os crentes podem e devem ser batizados no Espírito Santo. É lógico que isso é para quem deseja ganhar almas, é equipamento para o ganhador de almas, é para aqueles que desejam evangelizar, desejam falar de Jesus para os outros, desejam ganhar almas. Então, o batismo do Espírito Santo vem para capacitar essa pessoa a fazer isso. E depois que ele está fazendo, vem o quê? Um dom do Espírito Santo para ajudar mais ainda na evangelização. Os sinais, prodígios e maravilhas sempre foram usados para ganhar almas, foram usados na evangelização e para o bem geral da comunidade, né? Veja bem, quem é que não precisa de uma cura hoje? Tanta gente doente. Em qualquer lugar que você chegar, existem várias pessoas doentes. Às vezes uma pessoa só tem 5, 6 doenças, até 10 doenças de uma pessoa só. Então, é um equipamento que nós usamos para ganhar almas. Olha, eu estive agora em Dourados. Nós fomos lá no lugar que tem um assentamento chamado Itamaraty. Nós passamos ali na casa de um pastor que estava com problema na perna, não estava andando direito mais. Jesus curou. Nós passamos na casa de pessoas ali doentes, que não eram nem crentes. Jesus curou, as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador imediatamente. É um equipamento que você usa. Foi para abençoar um pastor que estava doente, foi para curar uma pessoa que não era crente e ele se converteu. Olha aí, você é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, tanto os crentes como aqueles que não são crentes. Tem gente que é curado, mas não quer saber de aceitar Jesus. Mas a grande maioria, quando é curado, ele se converte. E também outras pessoas que veem isso acontecer, as pessoas serem curadas, também se convertem. Então, os sinais, prodígios e maravilhas são equipamentos dados por Deus a nós para evangelizarmos, para ganharmos multidão de almas. Por isso que os discípulos, então, oravam e clamavam a Deus e pediam que queriam mais sinais, prodígios e maravilhas, enquanto eles pregavam, porque eles sabiam que quando acontecia um sinal, um prodígio, uma maravilha, um milagre, uma cura, né? Acontecia, muita gente se juntava, eles pregavam o evangelho e as pessoas aceitavam. Por quê? Porque eles estão mostrando que Deus realmente está vivo, que Jesus está entre eles, que Jesus está vivo. Então é fácil pregar assim, não é? Você prega e diz: esse Jesus que curou essa pessoa aqui, esse Jesus que levantou esse aleijado aqui, esse Jesus que eu estou pregando a respeito dele. Aí fica mais fácil pregar o evangelho.
Era para a igreja pregar assim. Então, qual foi a grande estratégia aí do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes? Então, veja só, o Espírito Santo evangelizou